Oiê! Hoje, enquanto você assiste esse processo de pintura aqui comigo, eu queria conversar um pouco. Nada ensaiado, nada técnico, só um bate-papo mesmo, que era uma coisa que eu tava com muita vontade de trazer aqui pro YouTube. Eu vou pintar essa página linda do Bobbing Goods e aproveitar para falar daqueles dias que a gente tá com a cabeça cheia demais para pensar só em cor. Hoje é um daqueles dias que eu tô com vontade de falar um pouco sobre como tudo isso aqui começou para mim e talvez você também se identifique. Eu comecei a colorir num momento bem difícil da minha vida. Começou tudo com acúmulo de cansaço devido ao trabalho, mudança de cargo, implantação de sistema, me fizeram ter um ano muito difícil e puxado no sentido de cansaço mesmo. Mas nada aconteceu do nada. Foram vários acúmulos de situações que me fizeram ter aquele famoso burnout. E aí eu fui afastada do trabalho, fazendo tratamento psicológico e tentando entender o que estava acontecendo comigo. A ansiedade em si já havia de um tempo, mas parece que naquele período ela piorou muito e começou a gritar junto com todas as outras coisas. E aí meu mundo parou. Parou no sentido de que eu não conseguia mais fingir que eu estava bem e suportar certas situações. Teve vez eu quase desmaiar no meio de uma reunião. E aí eu tive que parar. E por mais estranho que pareça, parar foi o que me salvou. Porque na minha cabeça se passaram todas as besteiras que vocês possam imaginar. Eu fui afastada do meu trabalho por 90 dias, eu já sabia o que me esperava, mas aguenta aí que já eu vou chegar nessa parte da história. Voltando à pausa, que foi forçada, que eu peguei um livro de colorir que meu marido me deu, e como eu não tinha as canetas ainda, eu pintei com o que eu tinha, que eram aquelas aquarelas de bisnaga. E eu gostei demais do processo, mas ainda não parecia algo que fosse me ajudar. Só que num dia qualquer, que eu não estava bem, que eu não queria fazer nada, que eu resolvi pegar esse livro e pintar. Tanto que foi meu primeiro colorido postado lá naquela rede de vídeos curtos, sabe? E pela primeira vez em semanas, minha mente silenciou. E foi assim que eu entendi que talvez eu tivesse encontrado um jeito de acalmar a bagunça que estava na minha cabeça. Eu não estava tentando fazer um desenho bonito, eu estava tentando ficar bem, de todas as formas. Depois de um tempo eu voltei ao trabalho e sem muita surpresa, eu fui desligada. Não foi um choque no fundo, eu sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim eu fiquei triste, porque eu tinha me dedicado, tinha dado o meu melhor. E quando isso acontece, não tem como não doer. Mas ao mesmo tempo foi um alívio, porque aquele ambiente era o maior gatilho da minha ansiedade que estava me adoecendo. Assim como já tinha feito com várias pessoas antes de mim, provavelmente vai fazer o mesmo com pessoas depois. E sair de lá me permitiu respirar de novo, mas eu tava com culpa, medo do que ia acontecer, já que eu sou uma boa ansiosa, mas com fé que Deus tem um propósito melhor para nossa vida. Deus sabe de tudo, não é verdade? E às vezes o que a gente chama de fim é o começo de outra coisa que ainda não tem nome. E eu acho que o meu novo começo foi exatamente a criação de conteúdo. Eu posso dizer que isso me curou? Não. Colorir é terapêutico, mas não é terapia e de forma alguma substitui qualquer tratamento. Eu posso dizer que seja um refúgio, sim. E se você não gosta de colorir, pode tentar qualquer outro hobby, tricô, crochê, bordado, cerâmica. Gente, tem tanta opção hoje na internet que fica mais fácil. Mas voltando à criação de conteúdo para não perder o foco, eu comecei a gravar vídeo para as redes sociais e desde então eu tive parcerias maravilhosas, recebidos que são um sonho para quem cria conteúdo. Comprei meu primeiro kit de Ohuhu, que também era um sonho para mim. E desde então isso virou quase um hiperfoco, mas de uma forma saudável, nada preocupante. Essa criação de conteúdo também me conectou com gente que tem ansiedade, que dizia que ver meus vídeos acalmava, que também comprou livro, mas queria inspiração, e isso foi me dando força, me deu um propósito na realidade. Em um momento em que eu queria entender o que fazer com tudo aquilo que eu estava sentindo e com essa mudança na minha vida. Eu ainda estou no meu processo de cura, que é longo, com vários altos e baixos, e sigo criando conteúdo. Infelizmente, sem nenhum retorno financeiro, mas quem acredita sempre alcança, né? E se você tá ouvindo isso agora e sente que tá tudo meio bagunçado aí dentro, eu te entendo. Infelizmente, eu não tenho uma fórmula mágica, mas eu posso dizer o que funcionou pra mim, que é começar pequeno. Criar um cantinho só seu, fazer algum trabalho manual, nem que seja 15 minutos por dia, só pra te fazer bem, sem expectativa de resultado. E fazer também quando você estiver bem. Porque agora eu sei que cuidar da mente não é uma coisa que a gente faz só quando tá mal. É uma manutenção diária e sem nenhum milagre. Cada dia é um dia. Agora, se você está assistindo esse vídeo, ele pode ser uma pausa no seu dia e talvez desperte em você a vontade de pintar também, ou talvez ele só te faça companhia e se for isso, já valeu a pena para mim.
Eu já agradeço por você estar aqui. Eu espero que tenha gostado do bate-papo e também do meu colorido. E se quiser, me conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido, se você já encontrou alívio ou também está se reencontrando assim como eu. Eu vou adorar ler esse relato. Essa é só um pouquinho da minha história com o mundo dos livros de colorir. Obviamente que tem muitas outras camadas que eu não trouxe por aqui, mas que eu pretendo abordar nos próximos vídeos, fazer meio que um bate-papo mesmo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro conteúdo que eu trago desse tipo aqui para o YouTube. Mas se você tiver curiosidade ou quiser ver os meus outros vídeos, tem os links na minha bio das minhas outras redes sociais. Eu adoraria ver vocês por lá também. E já deixa aqui nos comentários, aproveita o restante desse colorido que ficou lindo. E se quiser deixar sugestões ou algum relato de vocês, eu vou amar, gente. Só comenta aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.